Olá, nono ano, bom dia. Iniciando mais uma aula de oficina de negócios da semana. Hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Hoje, além de nós termos a nossa aula como de costume, vamos falar do trabalho, do filme do mês de outubro, que o prazo está aí já ficando bem curto, hoje já é 19, vocês têm até o dia 31. E também vamos falar das avaliações, que no caso a avaliação de oficina vai ser um trabalho onde vocês vão conhecer o tema e tudo que vai ser feito na aula de hoje, ok? Então, primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre o trabalho do filme, que é para fechar a nossa nota da avaliação da terceira unidade. Tivemos o filme do mês de agosto, o filme de setembro e agora nós temos o filme do mês de outubro. Então, o primeiro aviso: a lista dos filmes a lista já está disponível no aplicativo, certo? Essa lista já foi colocada há alguns dias, então você fica livre para escolher as suas opções. Só pode ser um filme que esteja na lista. Não foi feito o mês de agosto, que vocês tiveram a opção de escolher alguns que foram citados pelos colegas de turma, ou poderia ser uma própria escolha sua. O mês de setembro também tivemos a escolha dos colegas e você também poderia optar pelo seu, sendo um desenho animado, né? Uma animação, um anime, como a gente já falou. Nesse mês de outubro, nós temos aí uma lista com alguns gêneros diferentes, onde você vai escolher o seu. Ele só pode estar disponível naquela lista, você só vai escolher uma opção. Então, você vai escolher, vai fazer o seu relatório de no mínimo 20 linhas, o máximo é livre, falando os pontos positivos do filme, falando os pontos negativos e também, no final, não esquecer de colocar a relação que o filme traz com empreendedorismo. Porque como nós já trabalhamos, empreendedorismo não está só relacionado à abertura de uma empresa. O empreendedorismo ele está relacionado a atitudes do nosso dia a dia que faz com que a gente cresça, com que a gente se sinta bem. É isso. Então, esse é o primeiro aviso da aula de hoje. O segundo é o trabalho. Lembrando que só os filmes é até o dia 31. Então, vocês têm ainda algum tempinho aí para fazer e enviar. Então, não deixe para em cima da hora, porque tem o trabalho de oficina e também vocês estão já com as avaliações que vocês receberam no dia 18, certo? Ontem. Então, não deixem acumular as atividades. O nosso aviso 2 de hoje será sobre o nosso trabalho, porque vocês não vão ter avaliação escrita, né, isso, dentro do envelope sobre a disciplina de oficina de negócios. Vocês vão ter esse trabalho. Então, o que é que consta nesse trabalho? O trabalho, ele vai valer de 0 até 10 pontos. Você só vai entregar junto quando você entregar um envelope com as avaliações no prazo correto, ok? Então, é muito importante vocês entregarem as avaliações no prazo correto da devolução, juntamente
com todas as avaliações completas e com os trabalhos, para que a gente consiga colocar as notas de vocês da forma correta. Então, esse trabalho, ele tem que ser manuscrito, ok? Vai ser dado o tema hoje, vocês vão fazer a parte escrita, tem que ter a capa, tem que ter a parte escrita, tem que ter a conclusão do que você achou do trabalho, tem que ter a bibliografia. Se você tirou do livro, você vai colocar qual foi o livro, qual foi o autor. Se você tirou da internet, você vai colocar a página, o site e assim por diante. Então, um trabalho escrito, letra organizada, certo? Com todos os temas citados, temos que ter a capa, o desenvolvimento, que é você falar sobre o trabalho, a conclusão, que pode ser feita em poucas linhas, que você vai dizer o que você achou do trabalho, e a bibliografia, que é a sua fonte, certo? O trabalho organizado, bem feito, à mão, certo? Trabalho manuscrito, que vai valer a nota da sua avaliação da terceira unidade, ok? Então, o tema do nosso trabalho vai ser divulgado no finalzinho da nossa aula de hoje. Já falei o aviso dos filmes, toda aula eu sempre repito o trabalho que vale de 0 a 10. Se você não faz, você não vai ter a sua nota da sua avaliação da terceira unidade. Então, agora nós vamos começar as nossas atividades relacionadas ao capítulo 6. Então, se você está aí com o seu livro, você pode abrir ele no capítulo 6, que diz: criar ou reproduzir negócios. Então, você tem aí criar ou reproduzir negócios. Então, nós vamos fazer um exercício de revisão sobre esse capítulo. Okay? Então, livro, caderno e, de preferência, como eu peço todas as aulas, um dicionário para que possa auxiliar a gente em pesquisas rápidas durante as nossas aulas, certo? Você vai pegar o seu livro no capítulo 6 e vai abrir na página 55, certo? Página 55 e 56. Por que no final do capítulo? Porque é no final do capítulo que está a parte do exercício. Porque todos esses exercícios do livro, eles já foram trabalhados em sala de aula. Então, eu sempre começo com essa parte. Se você não atualizou o seu livro, você vai atualizar juntamente nas aulas de revisão. Então, nós temos aí a página 55, que pede para você analisar as proposições a seguir, assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Então, se você ainda não conseguiu atualizar o seu livro, é a sua oportunidade agora. Precisamos chegar no final do nosso ano com o nosso livro concluído. Então, o pilar de um negócio é a sua proposta de valor verdadeiro. Só é possível exercitar a criatividade no desenvolvimento de um negócio quando ele oferece uma solução inédita. Falso. Um negócio que não oferece solução inédita não possui proposta de valor. Falso. Para empreender é preciso conceber um modelo de negócio. Verdadeiro. Tudo isso já foi estudado no nosso capítulo 6, que é um modelo de negócio, uma preparação para poder abrir qualquer tipo de negócio. 2. Complete.
Modelo de negócio em que o empreendedor detém os direitos de uso de uma marca e de comercializar seus produtos, né? Falamos aí sobre franquia. Empresário que detém a propriedade da marca e cede o direito de uso a outro, mediante remuneração. Ou seja, ele cede o direito daquela marca para outra empresa, através de receber um valor em troca. Isso é o franqueador. Aí no terceiro ele pede para você explicar o que é proposta de valor. E temos um texto aí na página 56. O texto da página 56 diz o seguinte: neste capítulo, compreendemos que a ação empreendedora não está necessariamente atrelada à inovação e ao ineditismo, e que mesmo em um modelo de negócios pré-moldado, como as franquias, é necessário ter um enorme comprometimento com a qualidade, que obedece a um padrão estabelecido na franquia. Aprendemos que o pilar de um negócio, seja inédito ou seja replicado, é sua proposta de valor, desde o pequeno empreendimento às grandes multinacionais. Todos precisam de uma proposta de valor clara e distinta. Que tal fazermos um pequeno exercício de observação? Selecione um pequeno negócio de sua vizinhança, observe, se possível converse com o seu responsável e registre abaixo suas impressões sobre a proposta de valor verificada. Então, é isso que você tem aí na página 56. Lembrando que essas atividades são para atualizações do livro. Se você já atualizou, ok, a gente vai passar agora para o nosso caderno, a nossa atividade de classe, começando pela questão de número 1, onde vocês vão colocar a data, 19/10, e vamos começar com o texto paralelo ao capítulo e com as questões. Vamos acompanhar a leitura do nosso texto paralelo ao capítulo 6, criar ou reproduzir negócios. Vamos desfazer mais um mito comum entre os debates sobre empreendedorismo. O que, de toda ação empreendedora, deve oferecer uma solução inédita. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente já conversou que para ter uma ação empreendedora, a gente não precisa ter uma ideia inédita, né? Se for uma ideia inédita, ok, mas a gente pode pegar algo que já existe e trabalhar com aquela ideia, mesmo que ela não seja inédita, e acabar ali fazendo uma produção diferente. Dessa forma, embora reconheçamos a importância da inovação para a ação empreendedora, vamos estudar novamente modelos de negócios que dispensam essas características ou mesmo não propiciam espaço para tal, certo? É lógico que precisamos da criatividade, mesmo em negócios pré-moldados. Isso porque, conforme nós já vimos, e vale a pena ser revisado, essa característica implica soluções de problemas por vias diferentes das conhecidas. Isso significa que, mesmo recebendo todas as diretrizes de um negócio pré-moldado, será necessário respostas rápidas a situações que acontecem fora do previsto e que não podem esperar. Isso se chama contingência e é um dos grandes desafios dos gestores e tomadores de decisão. Então, o que é que vocês vão colocar como questão 1 aí da nossa atividade de classe de hoje, certo? Questão 1. Explique como funciona os negócios pré-moldados, certo?
explique como funciona os negócios pré-moldados. Então, a gente já sabe que pré é antes, não é isso? Então, eu quero que vocês expliquem aí como funciona essa parte dos negócios pré-moldados. Questão de número 2. Como funciona a contingência no empreendedorismo? Então, como funciona a contingência no empreendedorismo? Então, vocês vão explicar, certo? Vocês podem até pesquisar no dicionário agora o que significa a palavra contingência, certo? Que nós temos aí essa forma das diretrizes das empresas. Então, eu quero que vocês digam o significado da palavra contingência e como funciona ela dentro do empreendedorismo, certo? Então, um adolescente numa faixa etária de 13, 14 ou 15 anos, em média, passa por diversas transformações em seu corpo e em sua mente. A adolescência é uma das mais difíceis fases para o indivíduo, pois é o período de transição da infância para a fase adulta. Portanto, você sempre tem que estimular e demonstrar que você é capaz. Então, como é que anda a sua autoestima? Você está sempre com pensamentos positivos sobre você ou você está sempre com pensamentos negativos sobre você? Então, isso aí é que vocês vão colocar na questão de número 3, certo? Questão 3, como anda sua autoestima? E por quê? Então, o que é que está acontecendo aí nessa fase de transição com a sua mente, certo? Então, elevar a autoestima vai fazer você se sentir melhor, certo? Vai fazer você ter confiança. Você vai ter a ideia de que você tem potencial e que você precisa exercitar e aprimorar esse seu potencial. Isso é muito importante. Muitos de vocês são inventores e ainda não sabem. Uns sim, outros não. E desenvolvem técnicas e tecnologia de grande importância mundial, certo? Então, não sei se vocês já ficaram cientes de alguns jovens que são empreendedores, que passam aí na televisão, né? O que vocês veem na internet, o que vocês ficam sabendo através em conversas entre grupos de amigos. Então, muitos jovens são empreendedores e são inventores, certo? Tudo isso acontece na base do diálogo sobre situações que os jovens podem desenvolver no dia a dia. O sistema de ensino, o tempo de dedicação, as oportunidades, pode ser algumas ações que influenciam essa análise aí de jovens inventores. Embora às vezes muitos de vocês não tenham oportunidade, certo? O que isso é normal. Mas às vezes você tem uma visibilidade simples, certo? E um caráter intuitivo. Então você já pode aí começar a inovar. Então, falando um pouco de inovação,
revisando criatividade, autoestima, que é muito importante você se sentir bem, certo? Primeiro consigo, porque a gente precisa se sentir bem conosco, para a gente se sentir bem com os outros, certo? Então, isso é muito importante. Então, nós temos aí essa primeira parte da atividade, que você vai tirar foto e enviar pelo aplicativo para a nota. Como estamos encerrando a nossa atividade e a nossa aula, nós vamos agora para o tema do nosso trabalho, que já foi explicado no começo da aula. Então, vocês vão anotar aí, o nosso tema do nosso trabalho é sucesso profissional. Então, tudo que vocês quiserem falar sobre profissão, como se ter sucesso na profissão. Então, um tema aí bastante abrangente, de acordo com o nosso livro, certo? Com as nossas aulas, com as nossas atividades e principalmente fazendo parte desse primeiro processo, que quando vocês saírem do finalzinho do ensino fundamental 2 para o início do ensino médio. Então, temos aí sucesso profissional. Podem aí começar a produzir o trabalho de vocês. Então, tenham uma excelente terça-feira, uma excelente semana. Até a próxima aula e boa aula a todos.